Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por mais esse culto, por mais essa manhã, e que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que vieram aqui cultuar ao Senhor, aos nossos irmãos que nos visitam, aqueles que estão também agora acompanhando esse culto pela internet, onde quer que esse culto chegue, e nós louvamos a Deus pela sua vida, porque você veio buscar ao Senhor, amém? Amém? E eu não tenho dúvida que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Então vamos orar, pedindo agora, mais uma vez, para que Deus fale conosco. Vamos clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, traga uma palavra Tua ao mais profundo do meu coração. E eu não tenho dúvida que Deus vai nos abençoar e vai falar conosco. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Crê mesmo? Para mim, essa oração ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão verdadeira. Porque nós entramos na igreja para quê? Para adorar ao Senhor. A gente não veio aqui para prestigiar ninguém, no sentido humano ou até mesmo como um ídolo. A gente não veio aqui nem para, vamos dizer assim, prestigiar a nossa tradição, que por sinal é muito boa. Mas a tradição fica no lugar dela. A denominação fica no lugar dela. Nós viemos aqui para adorar, bendizer o nome daquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém? E o nome dele é Jesus. E quando a gente se reúne, como diz a palavra, invocando, ele se faz presente. E quando a gente abre a Bíblia, ele fala. Como o Dr. Russell Shedd diz, que a Bíblia aberta é Jesus falando. A Bíblia fechada é a boca de Deus fechada. A palavra de Deus aberta é o Pai falando, é o Espírito Santo falando. E Deus vai falar conosco. Amém, meus irmãos? Então vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos de todo o nosso coração. Obrigado, Deus, pelos cantos, pelos louvores que há pouco entoamos a Ti, glorificando a Tua majestade, ó Deus, a Tua soberania, a Tua glória. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço de todo o meu coração, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem estado do nosso lado. E agora, meu Pai, mais uma vez, me coloco diante do Senhor, juntamente com todos os meus irmãos e minhas irmãs, clamando a Ti, pedindo: fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai de amor. Fala conosco, Paizinho. E nos abençoa, Senhor, nesse instante, nesse momento, trazendo uma palavra Tua ao profundo do nosso coração. Ministra, Pai, ministra, pelo poder do Teu Santo Espírito, a cada irmão, a cada irmã, a cada alma, e nos ensina um pouco mais para que a gente possa acertar, para que a gente possa vencer, para que a gente possa, ó Deus, sobre tudo Te glorificar. É por isso que estamos aqui, Senhor. E nós queremos tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Mas nós queremos tudo aquilo que o Senhor reservou para nós segundo a Tua medida, segundo os Teus propósitos, segundo o Teu intuito. Porque muitas vezes podemos estar pedindo errado, estar aguardando errado, estar esperando errado. E muitas vezes criamos expectativas nossas diante do Senhor que jamais serão alcançadas, e quando não alcançamos, pela nossa estupidez, ignorância, incredulidade ou dureza do coração, ainda Te culpamos. E eu Te peço, Pai de amor, livra-nos disso.
Livra-nos. Livra-nos, ó Deus, de uma fé vesga, de uma fé míope, de uma fé egoísta. Livra-nos. Porque se nós estivermos tendo uma fé ou tendo expectativas que vão contra a Tua palavra ou contra o Teu Santo Espírito, como queremos ter êxito espiritual? E é por isso, Senhor, que eu te agradeço pela Tua palavra. Porque tanto na velha aliança quanto na nova aliança, o Senhor mostrou a cada servo as Tuas lições, e os ensinou e os conduziu, e eles tiveram uma vida abundante. Porque foi para isso que um dia o Senhor separou Abraão, para que ele tenha uma vida abundante. E Abraão teve essa vida abundante. Queremos essa vida abundante, essa vida plena que Jesus conquistou na cruz. Queremos essa vida repleta de significado e propósitos. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te imploro. Fala conosco e abençoa-nos em nome de Jesus e derrama do teu Santo Espírito sobre todos nós e usa a minha vida como instrumento do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus prometeu que teríamos vida e vida em abundância. Então diga para o irmão que está do teu lado, olha, Deus vai te dar uma vida abundante em Jesus. Deus vai te dar uma vida abundante em Cristo, uma vida plena. Amém, meus irmãos? É promessa do Senhor. Agora, lembra que eu orei há pouco? Plena, abundante, segundo os valores de Deus. Aí aqui ficou estreito. Aqui ficou estreito. Porque muitas vezes a gente quer algo segundo a nossa visão, a nossa perspectiva. E aqui é onde a porquinha torce o rabo. A porquinha torce o rabo. Porque a gente cria uma expectativa de que vida em abundância é a medida daquilo que aquele pastor famoso diz. Vida em abundância é aquilo que aquele empresário crente tem pregado. Porque ele prosperou, ficou rico, milionário, agora tem helicóptero, jato, iate, casa nos melhores lugares do mundo. Logo ele fala, olha, eu consegui, você consegue também. Aí a gente associa que a vida em abundância tem a ver com essa terra. Aí eu te pergunto, vamos lá, nos dias de Jesus não tinha iate, nem helicóptero, muito menos jato. Mas tinham palácios, não tinham? Tinham os cavalos de puro sangue, não tinha? Tinham exércitos, tinha ou não tinha? E como o nosso mestre venceu? Ele venceu como os reis vencem? Ou ele foi alguém que venceu o que o Pai tinha destinado para ele e nos deu esse caminho? Podem ver Jesus, ele teve uma vida simples, uma vida modéstia e incomparável. Ele poderia ter sido milionário, ele poderia ter sido o mais rico, mas não foi isso que ele veio fazer. E a igreja de Jesus? Ela nasce aonde? O quartel-general de Jesus, lá na Galileia. Quem eram os galileus, meus irmãos? Eram os desprezados de Israel. Os galileus eram aqueles que viviam sendo esquecidos pelo seu próprio povo, porque estavam a norte. A sede de Israel estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital da graça, do poder de Deus, a cidade escolhida para Deus habitar e onde Deus construiu a sua morada, que era o templo. O que era Galileia? O que era Nazaré?
não era nada. Mas foi daquele nada que nasceu o maior quartel-general da história. E agora eu te pergunto, para melhorar ainda essa introdução, quantos castelos os apóstolos deixaram para nós? Porque se eles foram os mais poderosos da história, eles deixaram um legado na história, não deixaram? Quantos tesouros os apóstolos deixaram para nós? Vamos lá, quantos exércitos armados os apóstolos deixaram para nós? E na história da igreja primitiva, eles olhavam para isso? Fiz essas perguntas para te chocar agora aqui nesse início, para mostrar que os valores de Deus não têm a ver com os valores humanos. Os valores humanos são bons para a nossa vida, mas não confunda e não crie expectativas humanas e jogue nas mãos de Deus. Isso é tolice. Quantas pessoas hoje no nosso país cristão estão morrendo porque estão querendo buscar a Deus para serem ricas? Estão morrendo. E o texto bíblico é claro, que o amor ao dinheiro ou às riquezas é a raiz de todos os males. Esse assunto nós não precisaríamos, como um país cristão e protestante, gastar tempo. Bastava ler a Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, nem o status. O problema é o amor que eu coloco nele. E o texto de Paulo ainda diz a Timóteo que muitos buscando essas coisas se desviaram. Está claro o texto. E para eu dar um golpe na jugular e encerrar essa parte da introdução, para te levar à reflexão de hoje, porque você vai entender o porquê eu estou falando tudo isso. Jesus disse, nós não podemos seguir a dois senhores, porque ou amamos um ou outro, ou nada fazemos. Não tem como amar a dois senhores. E nos dias de Jesus, haviam muitos senhores e deuses, mas Jesus disse que nós não podemos amar a Jesus, ou ao Criador, ou às riquezas. Mamon, que era o Deus das riquezas. Nos dias bíblicos, nos dias de Jesus, César era o imperador. Ele era Deus, considerado pelos romanos. Era feito cultos a ele. Diana era a rainha dos Efésios. Ou seja, haviam vários deuses e várias nações ricas, prósperas. Mas Jesus, olha só, e a presença do arqui-inimigo, que é o próprio diabo. Jesus não comenta nem no diabo. Quando Jesus fala isso, exatamente essas palavras, nós não podemos seguir dois senhores. Ele fala dele próprio e de Mamon. O maior inimigo de Jesus não é o diabo. O maior inimigo e concorrente de Jesus são as riquezas. Pastor, mas as riquezas, ela não tem como você personificar a riqueza. A riqueza é um objeto, é um valor monetário. Sim, é um fato. E por que Jesus não classificou que o maior arqui-inimigo dele era o diabo? É simples, porque de fato não é. As pessoas, você conhece aí as pessoas, vamos lá meus irmãos, quem é que você conhece que conscientemente está falando assim, hoje eu vou lá na casa do diabo, vou adorar o capeta? Você conhece alguém que faz isso? Conscientemente? Hoje nesse mundo caído, nessa sociedade pervertida, tem ainda os seguidores de Satanás, mas vamos lá, é comum isso, na história da humanidade, eu estou indo lá adorar o príncipe das trevas, é comum isso? Não, não é comum. Por que não é comum? Porque não é. As pessoas sabem quem ele é. Ele é o arqui-inimigo de Deus, ele é o maligno em si. Mas percebam, por que Jesus não disse que o maior inimigo dele era o diabo? Porque de fato não é. É porque o diabo usa a riqueza. Mamon. Agora vem cá, você conhece as pessoas que elas estão dedicando a sua vida, a sua saúde, tudo para ficar rico? Isso daí a gente vê o tempo todo.
a vida toda, desde que o homem é homem. É ou não é? Um pisando em cima do outro, acabando casamentos, muitas vezes não importando com as coisas, com filhos, filhos contra pais. Por quê? Porque eu quero mais do que o outro. Percebam, o grande inimigo de Deus. Lembra que eu fiz a pergunta? Não coloque nos braços de Deus a expectativa errada. Deixa Deus te conduzir. A vida abundante que Deus tem para você e para mim não tem a ver necessariamente, em primeiro lugar, com o mundo físico. A vida que Ele tem para nós tem a ver com o mundo espiritual. Posso ouvir glórias a Deus? E a partir do mundo espiritual, é aí onde as coisas ficam mais interessantes. Por quê? Porque é a partir do mundo espiritual, meus irmãos, que aí as coisas se completam. E aí você pode até se tornar rico, milionário. E aí, pastor, Mamon me escravizou? Não, não. Você se tornará para a glória de Deus. Posso ouvir aleluias, glória a Deus? E aí quando você se tornar, você consagrará ao Senhor, sendo uma pessoa liberta desse sistema caído e corrupto. Ou seja, você atingirá o máximo do seu potencial para aquilo que Deus te fez ser. Uns serão riquíssimos, milionários, outros não. Mas isso não significa que quem tem mais é melhor do que quem tem menos. Porque o que Deus veio restaurar em nós é uma vida de significado e propósitos. Ou seja, de vida abundante. Amém, meus irmãos? E é sobre isso que hoje eu quero falar com você. Porque eu fiz essa introdução toda, meus irmãos? Porque eu quero continuar falando da mensagem da semana passada. Na semana passada eu falei sobre o deserto, um lugar de derrotas ou de vitórias. Lembra disso? E usamos ali Deuteronômio capítulo 1. E por várias vezes eu mencionei algo. E hoje eu quero continuar falando com vocês sobre conquistando Canaã. Só que eu quero hoje ensinar para vocês o que é conquistar Canaã na nova aliança. Porque tem um monte de gente pegando o Velho Testamento e usando o Velho Testamento ipsis literis. E aí complicou, né? Porque o irmão quer conquistar Canaã, mas não quer passar pela circuncisão. O irmão quer, arrancar a cabeça do inimigo, mas não quer morrer na cruz. Então, percebam, complicou. Então, hoje o título da minha mensagem é Conquistando Canaã. Conquistando Canaã, e eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Conquistando as nossas Canaãs. E quero usar aqui, em primeiro lugar, a Canaã física, aquele episódio de Deuteronômio 1, e fazer a ponte para o Novo Testamento. Fazer a ponte para o Novo Testamento para a gente compreender. Porque, irmãos, eu particularmente, quando eu brinquei com o Reis, na quarta-feira, eu gosto de falar isso com o Reis, eu amo o Velho Testamento, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. Mas para mim o Velho Testamento ele é tão fácil de ser lido por causa dos olhos e do óculos do Novo Testamento. Então assim, eu não tenho dificuldade de ver o Velho Testamento e ver que Jesus é o cumprimento do Novo Testamento. E ver a maneira em que os apóstolos viveram. Mas se a gente não tiver sabedoria, a gente começa a viver um tipo de judaísmo cristão. Restaurando o Velho Testamento e restaurando apenas o que é interessante do Velho Testamento. Como eu disse, vamos matar os inimigos. Podem ver que até o discurso de ódio se tornou muito frequente entre os cristãos. Porque são nossos inimigos. Pode ver. A gente ouve isso o tempo todo. No meio empresarial. Fulano é o nosso inimigo. É um concorrente, irmãos. Por acaso você é dono de tudo? Você é uma pessoa que tudo é teu? Você vive um monopólio? Não. Então o outro é concorrente. É um adversário. E na política? Aí na política eu não preciso nem gastar tempo, meus irmãos? Na política, então, é o tempo todo. Irmãos, guarde isso, tá?
A política, ela existe, tem a boa política e a má política. E as pessoas na política, elas encenam um papel. Guarde isso. Assim como num filme um ator encena um papel, muitos políticos, a grande maioria, encenam uma performance. Ali é atuação, ali é oratória, ali é persuasão, ali é interesse. Poucos políticos têm um ideal mais elevado. Infelizmente, não deveria ser assim, mas é assim. Então, qual é a diferença do teatro e qual é a diferença do teatro, da novela, que um ator encena, e de um político? É porque na novela acaba, o período, e o ator descansa, e depois ele volta para a sua vida normal. E o político não, ele tem 4 anos de encenação. Entenderam? É isso. Mas pode ver, depois os conchavos são os mesmos. Os poderosos são quase todos iguais. Pode ver que quando alguém tenta furar essa bolha, ou ele é mal visto, ou o próprio sistema o destrói. Não estou dizendo que você não deve gostar de política, não é isso. Eu estou dizendo, saiba fazer uma leitura correta. Voltando, pode ver, meus irmãos, são nossos inimigos. Aí quando você vai ver, fulano de tal é padrinho de casamento dele. Ué, padrinho, madrinha, Você vai pegar as intimidades, estão nas mesmas festas, viajando junto. É o meu inimigo. E aí a população, ela é conduzida a esses polos. Sem fugir muito, meus irmãos, só para... o culto, além de ser algo mais para o coração, uma mensagem de consolo, mas é de instrução também. Deixa eu só te dizer um dado momento. Você já deve ter ouvido a expressão pão e circo. Lembra do Império Romano? Que os imperadores davam pão e circo para as pessoas, lá nas arenas, nos coliseus. Os imperadores e o Senado incentivavam as arenas, aos gladiadores, e ali a população ficava feliz e vendo aquela matança, depois eles iam para casa e vida normal. Lembra disso, pão e circo? Meus irmãos, o pão e circo não foi um acontecimento aleatório do Império Romano. Foi um meio de coação absoluto. Podem ver que no meio de uma batalha de gladiadores, o imperador dizia, com o polegar para cima, está vivo. Ou quando ele dizia, não, pode matar. Não era assim? O que ele estava passando como mensagem? Eu mando e eu posso dar vida a vocês, e eu posso dar morte a vocês. E o Senado respaldando, e os poderosos aqui estavam dizendo, o imperador é assim, e nós estamos com eles. Os generais, o que os generais estavam dizendo aos seus soldados? É assim que funciona Roma. Ou você é um aliado nosso, ou é inimigo nosso. Aos aliados, nossos favores. Aos nossos inimigos, a morte, a escravidão. É isso. E o Império Romano foi bem sucedido. Então não pense que foi um acaso. Meus irmãos, o que acontece no Ocidente e no mundo, as distrações, não são por acaso. Há mentes que pensam e que, da mesma forma, criam os entretenimentos, hoje dando-nos pão e circo. Está entendendo? Só mudou o cenário, só mudou o contexto, mas são as mesmas forças que escravizam as massas. Por isso que nós, quando temos a sabedoria de Deus e conhecemos o Senhor, a gente vai sendo liberto de todas essas cadeias, sejam elas espirituais, sociológicas, mentais, e a gente começa a desfrutar uma vida de significado e propósito em cada cultura, em cada geração. Amém, meus irmãos? Fiz esse comentário só para vocês verem como a gente é influenciado, e eu gostaria hoje de falar um pouco aqui com vocês sobre isso, sobre conquistar as nossas Canaãs. Porque hoje o povo de Deus, quando a gente fala isso, conquistar a nossa Canaã, você já conquistou a sua Canaã, meu irmão? A sua Canaã, minha irmã? A pessoa já pensa em coisas materiais. É ou não é? Sejamos honestos. Sim ou não?
Estou falando besteira? E precisaríamos falar disso como igreja de Jesus? Não. E por que tem tanta gente adoecida dentro da igreja? Porque estão buscando a Deus para serem prósperos, não para terem uma vida diante de Deus. E hoje eu quero mostrar para vocês nessa mensagem 3 coisas: a terra física, a libertação do mundo e as mudanças das práticas. E quando eu falo sobre isso, eu quero discorrer sobre a seguinte tese, guarde isso: Canaã não é um lugar físico apenas. Canaã não é um lugar físico apenas. Canaã é um lugar, um estado espiritual. Canaã era uma geografia propriamente dito? Sim, mas era muito mais do que isso. Era um estado espiritual. E eu vou desenvolver essa ideia hoje aqui com vocês, e vocês nunca mais vão esquecer. Porque nós, brasileiros, com certeza, não vamos ir hoje lá para Israel e conquistar o país de Israel. Pode ver quanta tolice os nossos irmãos estão vivendo, porque é um irmão que nunca estudou, que é um operário, e agora ele quer ser o diretor da empresa. Não estou dizendo que ele não possa isso, mas isso foi introjetado da cabeça das pessoas, e as pessoas vivem esse frenesi, que tem que ser cabeça e não pode ser cauda, chegando a um ponto que é um mundo de reis. Vocês já notaram? Se todo mundo é cabeça, meus irmãos, não tem corpo. É simples a equação. Se todo mundo quer virar rei, QD, então, os generais e os soldados e o povo? Percebam as tolices, todo mundo quer ser cabeça. Todo mundo quer ser cabeça, mas o que a Bíblia fala sobre ser cabeça não é isso. Ora, meu irmão, é bem simples. Por isso que muitas vezes vira esse discurso de crendices tolas. O irmão quer ser um diretor, quer ter uma empresa, estude, faça cursos, trabalhe e monte a sua empresa. Não tem nenhum problema fazer isso. Mas o irmão nunca fez nada e agora fica decretando fé estúpida. Eu vou confissões positivas dentro da igreja. Mas não trabalha para isso, não guarda dinheiro para isso e muito menos estuda para isso. Aí eu te pergunto, muitos vão se tornar? Não vão, meus irmãos, é óbvio. E aí depois não atinge esse alvo e vem culpar a Deus, a igreja, porque eu aprendi na igreja, porque o pastor inclusive disse que se eu desse tudo que eu tinha, eu recebia 100 vezes mais. O pastor ou esses falsos profetas acabam ficando ricos, porque de fato eles não te obrigaram, mas eles te colocaram um revólver espiritual na cabeça, usaram a Bíblia. Para mim, os falsos profetas são piores do que os bandidos, porque os bandidos, não legitimando o que eles fazem, por isso que eles devem ser presos e condenados, mas eles usam uma arma. E um falso profeta usa a Bíblia, meus irmãos. É uma arma pior. Usa a Bíblia, usa a ingenuidade da pessoa, usa a persuasão. São bandidos muito mais vis. Concorda? Porque o outro, pelo menos, teve coragem de ir para o pleito. Está errado, tem que ser preso e condenado. Mas e o outro que usa de uma roupagem sagrada, de uma religião, e promete o que Deus não prometeu? Então, hoje eu quero estar usando esse paralelo para a gente poder entender um pouco melhor. Porque, irmãos, vamos agora ir aqui ao texto de Deuteronômio capítulo 1. Quero ler aqui os primeiros versículos de Deuteronômio 1. Estarei lendo pela versão NVI. E o livro de Deuteronômio é aquele livro lindo onde Moisés está no finalzinho da vida, com 120 anos, e está faltando alguns dias para sua morte. Eles estão agora diante de Canaã, olhando Canaã, e aqui está sendo dado para o povo de Deus as últimas instruções. Lembra que eu falei na minha tese que Canaã não é um lugar
físico apenas, mas Canaã é um lugar ou um estado espiritual. Olha, guarda isso, meus irmãos, isso daqui é uma pérola, é uma máxima. Canaã é um estado espiritual. Canaã é um estado espiritual. É mais do que um lugar geográfico. É uma qualidade de vida. E aqui Moisés está, então, dando as últimas instruções. Canaã está alguns metros para frente. O povo de Deus está antes do Jordão. Todos ali. E Moisés então vem agora nessas últimas semanas e dá esse livro como um presente. Está dando esse livro, está lembrando o povo de Deus de tudo que aconteceu durante aqueles 40 anos. E é assim que ele começa o capítulo 1. O que ele estava falando para aquele povo, para aquela nova geração de conquistadores? Olha, tomem cuidado. Já, daqui a alguns dias, vocês vão pisar na terra. Vocês vão sentir o solo de Canaã. Vocês vão pegar na mão as pedras, as areias, a água. Vocês vão plantar, vão colher. Mas cuidado. Cuidado, porque se vocês não tomarem muito cuidado, mesmo conquistando a terra, vocês podem se perder de novo. Tomem muito cuidado, porque se vocês não ficarem atentos, da mesma forma com que vocês conquistaram, vocês deixarão com que tudo escorregue pelo dedo. Sabe por quê? Porque Canaã, vou repetir novamente, não é um lugar físico apenas. Canaã é um estado espiritual que tem que ser zelado, preservado. No momento em que você vence os inimigos, mas dia a dia tem que ser zelado, tem que ser cuidado, tem que ser feito a manutenção da fé. Por quê? Porque não é um estado físico, é um lugar espiritual. Então, vamos ler aqui os primeiros versículos de Deuteronômio capítulo 1. Estarei lendo na versão NVI. Deuteronômio capítulo de número 1, meus irmãos, do versículo 1 em diante. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Hazemote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Dá uma pausa aqui. No 40º ano, no primeiro dia do primeiro mês. 40 anos tinha se passado. O povo de Deus ficou 2 anos ali tendo as experiências com Deus, foram até Cades Barneia. Ali em Cades Barneia é a grande queda. Só um dado histórico. Cades Barneia fica a sul de Israel, é literalmente fronteira com Canaã. Foi ali aonde eles pecaram contra Deus, e por causa de Cades Barneia, daquela cidade, eles foram castigados e ficaram por mais 38 anos dando volta lá no deserto. Duro, não foi? Então agora eles passaram os 40 anos, 38 mais 2, passaram os 40 anos, é o 40º ano, primeiro dia. E aqui Moisés está dando essa instrução. Versículo 4. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom e em Edrei, derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em
Terote, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor a lei. Ele está dando aqui uma síntese de todo o passado. Versículo 6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avance para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefalá, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Versículo 8. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomam posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento dar aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Até aqui, meus irmãos. E aí, Moisés, então, só está reprisando o que Deus tinha feito lá no Horebe. Olha, conquistem a terra. Mas a história a gente já conhece. Moisés separa 12 príncipes, eles vão espiar a terra, chegam lá, depois voltam e falam, não dá para conquistarmos a terra. Somente Josué e Caleb diz sim, dá sim para a gente conquistar a terra. Esses 10 espias inflamam o povo e aí Deus castiga o povo. É esse o resumo do capítulo 1. Mas o que eu gostaria agora de falar com vocês para a gente ir aos meus pontos. Agora Moisés então está dando esse livro. Está dando a instrução para esse povo. Olha, vocês vão conquistar Canaã. E o próprio Moisés vai dizer o seguinte nesse livro: inclusive eu não vou conquistar. Judiação, não, irmãos? Judiação, né? Dá dó de Moisés, né? 120 anos de idade, trabalhou como funcionário exímio e não conquistou. E por que o texto diz que o próprio Moisés não conquista? Porque ele peca. Peca por quê? Por causa do povo. O povo jogou mais uma vez as suas setas e Moisés e Arão não vigiaram, pecaram. E a gente vê o desfecho aqui. Ele morre olhando para a terra. Ele morre olhando para Canaã. Que judiação, pastor. Não tenha dó de Moisés não, meu irmão. Não tenha dó não. Lembra que eu falei na minha tese? Em primeiro lugar, aqui você está olhando para Canaã física. Moisés, você acha que Moisés não queria ter a Canaã física? Claro que ele queria. Trabalhou para chuchu. Trabalhou que nem um condenado. Mas na realidade ele tinha Canaã aqui dentro da alma dele. Dentro do espírito dele. Canaã nunca tinha morrido para aquele egípcio hebreu. Guarde isso. Ele era judeu, ou melhor, ele era hebreu pela linhagem, mas ele era egípcio de nascimento. Aonde nasce Moisés? No Egito. Nasce da descendência dos hebreus. Como muitos judeus ali que nascem em Gozém, eles são hebreus, sim, pela linhagem, mas eles nasceram em Gozém. Ficaram quase 400 anos lá. Mas Moisés, por que eu estou falando egípcio hebreu? Para te chocar mesmo. Moisés não estava olhando o físico pelo físico. Moisés já tinha adentrado na Canaã espiritual, na sua alma. Aleluias. Então, meu primeiro ponto, meus irmãos, a terra física, a prosperidade. Guarde bastante essa correlação. Eu vou mostrar a prosperidade de Canaã numa coluna e aquilo que Jesus conquista para nós como a grande Canaã espiritual. Agora o povo hebreu, eles estavam para conquistar Canaã fisicamente. E no Novo Testamento, meus irmãos? No Novo Testamento, Jesus veio nos dar a libertação física. É esse o ponto que eu quero te fazer enxergar.
por que nos dias bíblicos Jesus foi mal visto? Por causa disso exatamente. Porque os judeus esperavam que o descendente de Davi seria um líder político e quebraria as cadeias do Império Romano, que Jesus seria um líder militar, pegaria o seu novo exército e faria o que os macabeus fizeram algumas décadas atrás. Seria um líder também espiritual, parecido com Moisés, naquela semelhança de Moisés, porque assim como Moisés destruiu o Egito e as nações que impediram a passagem do povo de Deus, Jesus faria isso com o Império Romano e com os gregos. E eu te pergunto, Jesus fez isso? Não, humanamente não. Percebam que a expectativa do Novo Testamento não é nos dar uma videira, uma parreira, um quintal, um sítio, alguns alqueires, mas é nos dar o quê? É nos dar uma conquista espiritual. Podem ver que Canaã era a conquista física, mas com Jesus, qual é a nossa maior Canaã, meus irmãos? Qual é a nossa maior Canaã que nós conquistamos quando seguimos a Jesus? O que Jesus veio nos dar por excelência, meus irmãos? Será que é uma conta bancária farta, uma empresa, um negócio? Veio nos dar carros, casas de veraneios, barcos, aviões, iates? Será que é isso? Isso é muito pouco, meus irmãos. Jesus veio dar a salvação da nossa alma. Nada se compara a isso, porque dinheiro nenhum compra a sua salvação ou a minha. Nunca. Nenhuma riqueza. Mas Ele veio dar a salvação da sua alma. Ou seja, em primeiro lugar, qual é a nossa maior conquista? A maior Canaã espiritual é a salvação da sua alma. Você ser salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ou seja, uma pessoa que vivia condenada em direção ao inferno, mas agora, pelo poder de Deus, pela obra de Jesus, se torna salva, lavada, remida no sangue do Cordeiro, perdoada, se torna de inimigo de Deus, agora filho do Altíssimo. Aleluias. Percebam, o que você tem buscado na sua vida? Você tem vindo à igreja para Deus te abençoar fisicamente? Oh, meu irmão, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Te pergunto, será que você realmente se converteu? Porque não é para isso, meus irmãos, que Jesus morreu. Para eu ir para o meu segundo ponto, só quero te dizer isso. O próprio Deus Pai enviou Jesus para morrer em seu lugar e em meu lugar. Ele morre, o próprio Deus Filho morre para te dar e me dar a salvação. Quando eu não dou o devido valor à minha salvação e dou valor às coisas materiais dessa vida, eu estou fazendo com que a obra de Jesus seja trocada por migalhas, por pratos de lentilhas. E o que mais Deus quer fazer na nossa vida é carimbar a nossa alma, é selar a nossa alma com a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Hoje a igreja não está buscando mais a eternidade. Isso me preocupa. Nós estamos aqui, meus irmãos, para buscarmos a vida eterna em Cristo. Fora de Cristo não tem nada disso. Mas perceba como o diabo foi sutil. Ele conseguiu colocar na cabeça das pessoas que se você tiver Cristo, você vai ter uma vida material
como os milionários dessa vida. E a quantidade de pessoas que têm buscado a Deus para se tornar rico tem sido imensa. Isso é uma praga. Irmãos, eu vou continuar falando isso até morrer. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. A igreja protestante brasileira e no Ocidente tem adorado um ídolo chamado Mamon. Tem adorado um ídolo chamado prosperidade. E o pior de tudo, ele é um ídolo invisível. As pessoas estão presas a isso. Porque se Jesus tocar na vida financeira, elas desviam. Se Jesus arrancar os bens, elas deixam a fé e buscam uma outra religião que as prospere. Jesus não morreu na cruz para isso. Vamos lembrar de Jesus e dos apóstolos? Meus irmãos, olhos de vocês nos meus olhos. Todas as vezes que buscamos as coisas erradas, a nossa alma não é preenchida. Sua alma só vai ser preenchida com o Nazareno. Aqueles judeus nos dias de Jesus queriam uma revolução armada, queriam um novo governo e uma teocracia pela linhagem de Davi. Queriam um líder espiritual que mandasse fogo do céu e destruísse os inimigos. Mas veio Jesus e realizou uma outra obra, salvando os judeus e os gentios. E é por isso que a gente está aqui. E graças a Deus, eles entenderam o que é a Canaã espiritual. Em segundo lugar, lembra que eu falei da libertação? O que era Canaã? Era a libertação do Egito. Era a libertação das algemas de Faraó e dos algozes. Canaã era sinônimo de libertação. E para esse povo tinha um sabor doce como mel. Por quê? Porque eles ficaram 40 anos dando voltas e mais voltas por causa do pecado. Então era a libertação do sofrimento do Egito e a libertação do trauma do deserto. Então, Canaã para esse povo, em segundo lugar, significava a libertação. Vamos aplicar no Novo Testamento? O que é Canaã para nós no Novo Testamento, meus irmãos? É também libertação. De que Egito? De que Faraó? E de que algozes? É a libertação do pecado. É a libertação do diabo. É a libertação desse mundo. Olhos de vocês nos meus olhos, filhos. Deus deseja dar marcas pessoais de libertação para cada um de nós. Isso independe se você nasceu e cresceu dentro da igreja. Deus quer te ensinar a vencer o pecado. Te ensinar a vencer o diabo. Canaã para aquele povo era a libertação do Egito. Era a libertação de Faraó e era a libertação do deserto. Canaã espiritual para nós é a libertação do diabo. É a libertação do pecado. É a libertação das nossas vidas caídas. Responda no teu coração. Você tem conseguido vencer o diabo? Ou você é um daqueles que tem medo do diabo? Pasme, a igreja está tão fraca hoje, que eles estão com medo do diabo. É óbvio, estão fazendo tudo o que o diabo quer. Estão vivendo, seguindo as instruções do diabo. Logo, como poderão lutar com ele, se são escravos dele? Vamos pegar aqui Moisés, meus irmãos. Mais uma vez, Moisés não entrou em Canaã, porque Canaã estava dentro dele. Moisés não pisou na terra, mas Moisés, durante os 40 anos depois da sarça, pisou na cabeça de Satanás. Moisés venceu, sim,
o Egito e os algozes, mas sobretudo Moisés venceu o pecado dele próprio. Irmãos, 40 anos no deserto, com um povo de dura serviço, você cometer um deslize, esse camarada foi extraordinário. Me dá um exemplo de alguém que faça algo semelhante. Não há. Lembre de alguém, claro, exceto Jesus. 40 anos no meio de uma comunidade caída, murmuradores, pessoas vis, líderes egoístas, egocêntricos. E ele ali, firme. Perceba que Canaã para ele foi a vitória daquele mundo caído, daquele sistema caído, mas foi muito mais para ele o que? A vitória pessoal. Enquanto todo mundo estava murmurando, ele ia buscar Deus. Ou seja, Moisés demonstra essa pessoa que não se deixava levar por ninguém. Vamos lá, vamos aplicar aqui. Libertação espiritual do diabo. Talvez você diga assim, não pastor, o diabo não tem se levantado contra mim. Tá bom, mas e os pecados, que são os mensageiros do diabo? Você tem se deixado levar? Você tem se permitido cair e ser seduzido? Esse é o ponto, meus irmãos. No Novo Testamento, a conquista e a libertação espiritual é das trevas, é do domínio do diabo, ou seja, é vencer o pecado. E em terceiro lugar, pode ver que Canaã, para essa geração, era o que? Uma mudança de hábitos. De egípcios, hábitos do deserto, agora hábitos de conquista. E no Novo Testamento, meus irmãos, o que Deus espera de nós? Deus espera de nós também mudanças de hábitos. Guarde isso, filho. Não existe cristianismo genuíno sem vida de renúncia. A renúncia não é um critério da igreja apenas. A renúncia não é um critério ensinado pelos pastores. A renúncia é um critério ensinado por Jesus. Jesus disse que quem não tomasse a cruz e o seguisse, não era digno dele. A renúncia faz parte de um novo estilo de vida para o Filho de Deus. Aquele povo estava no deserto e pereceram no deserto, aquela velha geração, porque eles não abandonaram as velhas práticas. Talvez você esteja me perguntando no seu coração, mas pastor, a gente não tem que mudar o coração e não o exterior? Sim, filhos. Tudo começa pelo coração. Mas a gente comprova esse coração com atos, com práticas, com gestos. E é por isso que Deus nos ensina a darmos bons testemunhos e praticarmos boas obras. Eu posso maquiar o testemunho e as obras, não sendo algo do coração. Irei perecer. Percebam que conquistar Canaã era mudanças de hábitos, era mudanças de comportamentos para os hebreus. E conquistar Canaã para nós é literalmente se reajustar na nossa vida. Em outras palavras, na Nova Aliança, no Novo Testamento, conquistar Canaã é ter uma vida de consagração e de despreendimento com as velhas práticas. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, se despojem do velho homem. O que era se despojar e se vestir de novo? Era isso. Há hábitos nossos que são como roupas, que gostamos. Já notou? Tem certas coisas que a gente usa tanto, que já está velho, está querendo furar, e a gente fala, puxa, eu gosto tanto dessa roupa, eu gosto tanto desse calçado, eu gosto tanto dessa blusa, mas aí o papai e a mamãe já estão falando assim, filha, já virou pijama isso há muito tempo, joga fora. E a pessoa fala, não mãe, eu gosto, não, é tão bom. Hábitos são assim, velhos hábitos são assim. Tem hora que nós gostamos.
A nossa carne, ela é indolente. A nossa carne, ela é cômoda. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar para a gente esmurrar o nosso homem interior, a nossa carne, esmurrar nesse sentido do quê? De se esforçar ao ponto de... Podem ver, meus irmãos, uma coisa interessante. Assim como Canaã precisou ser conquistada belicamente, a Canaã espiritual também precisa ser conquistado belicamente, mas no mundo espiritual. João Batista disse que o reino dos céus é tomado à força. O que é tomar a força na nova aliança? Se sai arrancando a cabeça dos outros? Não, é tomar a força renunciando os nossos apetites, os nossos prazeres, os nossos desejos. E aqui, meus irmãos, olha, deixa eu fugir aqui do clichê religioso. Todos nós somos tentados. O desejo vai bater sobre você. Não se culpe por ser tentado, num primeiro momento. Se você entrar numa loja de perfume, você terá prazer por sentir um cheiro agradável. Os boticários têm essa peculiaridade. Nós nos alegramos com coisas boas. Vá para um lixão e veja se a sua reação é a mesma. Claro que não. Seus sentidos serão despertados negativamente. Basta uma lata do lixo com churume, coisa mais horrorosa. E ainda mais se você não tomar cuidado, aquilo gruda na mão que parece caatinga, não sai. Pegou num lixo ruim, pelo amor de Deus, você lava 10 vezes, parece que aquilo não sai. Por quê? E aí talvez você diga assim, mas onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar nesse ponto. Os nossos sentidos humanos são sim despertados. Ora para a ira, ora para o ódio, ora para o prazer, ora para a vontade, ora para a ganância. São tentações. Mas lembra que eu falei que conquistar Canaã era mudar os hábitos e as práticas? Era pegar na espada e lutar da forma correta? Agora no Novo Testamento não é esse lado bélico, mas é o lado o quê? Humano. Eu preciso me condicionar. A oração é uma disciplina física. Você pode orar como você quiser, mas tem que orar. A leitura bíblica é uma disciplina física. Você não tem como ler por osmose. Segura a Bíblia assim e fala assim, transferência agora de espiritualidade. Não, você tem que queimar a pestana. Você tem que ler. Pastor, eu não consigo aprender. Leia de voz alta, meu irmão. Leia de voz alta. Vir à igreja tem que ser um comportamento físico. Mesmo que você esteja assistindo online, você tem que se preparar para cultuar a Deus. Ou seja, isso são atitudes. Dizimar, você tem que pegar o dinheiro do bolso e colocar no gasofilácio ou fazer a sua transferência. Ou seja, pregar o evangelho, você tem que falar para alguém. Mas pastor, eu não gosto de fulano. Deus não perguntou se você gosta ou não gosta. Deus disse, abra a tua boca que eu a encherei. Fala do amor de Deus. E naturalmente você vai aprender mesmo até com quem você gosta e não gosta. Mas a Bíblia vai também dizer algo sobre isso. Ela vai falar que nós devemos amar uns aos outros e também os nossos inimigos, meus irmãos. Percebam, atitudes, comportamentos, hábitos sagrados, práticas sagradas. Não tem como ter vida cristã saudável sem marcar território, porque Deus deixou um dia para os judeus adorarem a Deus, e Deus deixou um dia para depois a nova aliança adorar a Deus. O sábado judaico virou o domingo cristão. Por que Deus deixou um dia? Porque quando marcamos um dia, criamos identidade. Você, ao trabalhar, você cria identidade. Ao você ocupar uma vaga, você cria identidade. Queremos ir para o céu, mas não marcamos a identidade nem o território. Perceba, é ocupar os espaços, é atos, são fatos. E para eu encerrar, meus irmãos, diante dessas três coisas, Moisés
Moisés, ele tinha Canaã dentro dele. Por isso que ele morre tranquilo no monte. Por isso que eu falei, não fique com dó não. Ele aceitou, ele errou. Mas ele sabia que ele errou, mas ele se arrependeu. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Deixa eu citar um segundo nome, para ilustrar bem. E Daniel na Babilônia? Pastor, Daniel vivia em Canaã, era príncipe em Canaã. Foi levado para a Babilônia, acabou, pastor, acabou tudo para ele. Acabou? Acabou? Acabou nada. Porque Canaã era um estado no espírito de Daniel. Aleluias. Estava na corte do maior império pagão. Babilônia, o nome, irmãos, é morada dos deuses. Ele estava na morada dos deuses, com seu povo cativo. Possivelmente tinha passado até por um trauma físico, porque alguns estudiosos vão dizer que ele se tornou eunuco. E não pense você que ele se tornou eunuco porque ele quis, viu? Porque era assim que se fazia os impérios antigos. Quando separavam os melhores, os mais inteligentes, os garotões mais sábios, vinha para perto e, eunuco nele. Era assim que se fazia. Por quê? Porque eles não podiam agora ter linhagem na corte. Simples. Mas eu te pergunto, ele foi aviltado na sua identidade, na sua nacionalidade, foi tirado do seu palácio, foi tirado de Canaã, mas Canaã estava dentro dele, porque Canaã não é um lugar físico, não é um estado apenas físico, é um lugar da alma. Aleluias, magnífico. E aí, pastor, e aí? Ele foi próspero. Mas ele foi próspero porque ele se tornou governador, um sátrapa? Não, ele foi próspero porque ele contemplou o Eterno e foi canal de Deus ao Eterno, ao seu povo. Inclusive ganhou Nabucodonosor e muitos babilônicos para Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E Paulo, meus irmãos? Paulo, o que falar de Paulo? Vou pegar só um episódio de Paulo. Paulo na cadeia. A igreja crescendo nos dias do Novo Testamento. A igreja avançou, chegou no Império Romano. E de repente Paulo foi preso. Por quê? Porque ele chutou a irmãzinha da igreja? Não. Porque ele deu um pé no centurião romano? Também não. Foi preso por quê, pastor? Porque pregava o evangelho. Pregava o evangelho, já estava velhinho. Depois de ter passado por vários náufragos e apedrejamentos. Percebam, quem era Paulo, meus irmãos? Paulo era um dos jovens mais influentes de Israel, treinado aos pés de Gamaliel, fariseu da tribo de Benjamim, formado nas universidades de Tarso, filósofo, uma pessoa ilustre, possivelmente de família rica. E agora ele se torna um cristão e sai pregando o evangelho para o mundo, e de repente, no finalzinho da vida dele, ao invés de ele ser tratado a pão de ló, ele é jogado numa cadeia romana, com soldados romanos presos a ele 24 horas. Ele é julgado na primeira vez, ele é liberto, depois é sentenciado de novo, fica morando numa casa, ou seja, que nem um prisioneiro em Roma, simplesmente porque pregava o evangelho. Aí eu te pergunto, pastor, esse foi o final do grande apóstolo, que vida miserável, eu não quero isso para mim. Mas sabe o que ele dizia? Não importa a minha vida, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Enquanto eu estou preso aqui, o evangelho não está preso. Aleluias. E sabe o que Paulo fez? É lá da prisão que ele escreve as cartas, como por exemplo Filipenses. É lá da prisão que ele ensina os pastores. É lá da prisão que ele diz, olhem para mim, isso é conquistar Canaã.
Isso é vida de abundância. Eu estou preso sim, mas a minha alma está salva diante do Nazareno. As minhas libertações já foram estabelecidas, porque o dia aquele demônio e aquelas práticas que eu tinha que me escravizavam, eu fui liberto pelo sangue carmesim, e agora eu prego o evangelho e ajudo milhares de vidas, sejam judeus ou gentios, a se converterem. Aleluias! E lá nas prisões, ele parte, e ele nos deixa um legado, de que vale a pena viver para Cristo, e vale muito mais a pena morrer para Ele. Aleluia! Canaã não era um lugar físico apenas, meus irmãos, guarde isso, não é. Vamos lá. Israel não era um lugar físico apenas. O tabernáculo e o templo não eram simplesmente um lugar religioso. A igreja não é um lugar físico apenas. A igreja é um estado espiritual que nos acompanha aqui onde a gente for. Jesus veio para destruir as obras do diabo, Jesus veio para vencer o pecado, Jesus veio para nos dar a salvação da nossa alma. Eu hoje quero orar por você, e quero orar porque Jesus, se Ele não está te bastando, se você precisa de mais algumas coisas, volte-se para Deus. Quem sabe você já se converteu um dia, mas você deixou com que o canto da sereia te corrompesse. Hoje o Senhor te liberta. Quem é Jesus para nós, meus irmãos? Jesus é o nosso servo que nos prospera nessa vida, ou Jesus é o amado da nossa alma? É o tesouro mais precioso. O que fez Moisés? Tinha Deus como seu tudo. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, pode ir com o povo, porque eu vou mandar um anjo. Ele falou, não, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir. Qual era o tesouro mais importante para Moisés? Era o eterno. Qual era o tesouro mais importante para Daniel? Era o eterno. Qual era o tesouro mais importante para Paulo? Era o eterno. Qual é o tesouro mais importante? É Jesus ou são outras coisas? Eu deixo essa palavra e quero orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. E obrigado, porque conquistar Canaã, segundo o Novo Testamento, é diferente. Porque Canaã não é um lugar geográfico apenas. Não é um território apenas. Canaã é um estado, é um lugar espiritual que nasce dentro dos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a aprender com Moisés, com Daniel, com Paulo. E tenha misericórdia da gente, Senhor. Tenha misericórdia dessa igreja. Ajuda os meus irmãos e a mim, inclusive, termos a Ti como o nosso maior tesouro, a nossa maior bênção. Ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a não Te trocarmos por nada nem por ninguém, mas a Te amarmos acima de tudo. E termos os sinais dessa libertação no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Sinais onde notamos o Teu agir em nós. Ó Pai, os irmãos que se perderam na caminhada, traga-os de novo. E aqueles que nunca tiveram encontro contigo, ó Deus, se revela a eles. É assim que eu oro e Te agradeço, ó Deus, por essas histórias tão lindas quanto foi a história aqui de Moisés em Deuteronômio. E essa geração que conquista Canaã. Ó Deus, que a gente possa aprender com Jesus, com os apóstolos, aprender com a Tua palavra. Que a nossa alma seja salva, que o nosso espírito seja liberto e que a gente possa vencer as obras do diabo dia a dia e ter, ó Deus, uma vida diferente,
almejando a eternidade, sim, mas trazendo essa eternidade dia a dia no nosso presente, por meio, ó Deus, em primeiro lugar, do nosso coração e depois dos nossos atos. Ajuda-nos a fazer com que Canaã se torne um lugar espiritual, abundante, repleto de significado, e que os meus irmãos vejam os teus sinais, as tuas maravilhas, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Deixo essa palavra ao seu coração. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Pode dar um abraço bem apertado no irmão, na irmã. Aplauda para o Senhor. Dê um abraço aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Recebam o nosso abraço. Um domingo abençoado a todos.